O processo de desocupação de territórios pode ser um evento traumático para as pessoas afetadas, resultando em perda de lares, comunidades e meios de subsistência. Portanto, é crucial que qualquer processo de desocupação seja conduzido de forma cuidadosa e justa, levando em consideração os direitos humanos e o bem-estar dos indivíduos envolvidos. O processo de desocupação de territórios pode ocorrer por diferentes motivos e de diversas maneiras, dependendo do contexto específico. Aqui estão alguns exemplos de processos de desocupação de territórios. Em situações de guerra ou conflitos armados, o território pode ser desocupado à força. Isso pode envolver a expulsão forçada da população residente ou o deslocamento de pessoas para campos de refugiados. Quando se trata de conflitos armados, a desocupação forçada de territórios geralmente envolve o deslocamento em massa de pessoas. Nesses casos, é necessário garantir a segurança dos civis e fornecer-lhes proteção adequada. Organizações humanitárias e agências internacionais frequentemente desempenham um papel fundamental na prestação de assistência e proteção aos deslocados, buscando soluções duradouras como a reintegração e o reassentamento em locais seguros. Podemos ver como essa guerra resultou em uma grande crise humanitária, com milhares de pessoas sendo deslocadas de suas casas e comunidades. Muitos civis tiveram que abandonar suas propriedades e fugir para áreas mais seguras dentro da Ucrânia ou até mesmo para países vizinhos em busca de refúgio. Existem várias razões pelas quais a guerra na Ucrânia tem causado a desocupação de territórios. Em primeiro lugar, os combates e a violência diretamente afetam a segurança e o bem-estar dos cidadãos. As batalhas e os bombardeios resultaram em danos extensos às infraestruturas civis, como casas, escolas, hospitais e sistemas de abastecimento de água e energia. Isso torna as áreas afetadas impróprias para a vida diária e coloca em risco a segurança das pessoas. Além disso, a incerteza em relação ao futuro dessas regiões também contribui para a desocupação. Com a instabilidade contínua e a falta de uma solução política definida, muitas pessoas sentem que não têm escolha a não ser deixar suas casas para garantir a segurança de suas famílias e buscar uma vida mais estável em outros lugares. Nessa foto aqui, podemos ver centenas de pessoas que tentam escapar do conflito que está em curso na Ucrânia. Elas esperam por um trem para a Polônia na estação central de trem em Lviv, que fica na Ucrânia. Essa foto foi tirada dia 27 de fevereiro de 2022 e a gente pode ver que é quando basicamente estava no começo da guerra. Então a gente pode ver como isso afetou de fato e que as pessoas tiveram que realmente se deslocar com pressa, com seus filhos, suas coisas, geralmente deixar a sua casa para trás, deixar tudo para trás e levar somente aquilo que era muito necessário, como roupas e coisas de uso pessoal no dia a dia. Nessa outra foto aqui, a gente pode ver como um bombardeiro russo causou uma grande destruição nas cidades da Ucrânia, né? Vendo todo esse espaço destruído, essas casas de algumas pessoas que ficaram inabitáveis. Por isso, a gente pode ver como o conflito armado ele é extremamente prejudicial para as pessoas e como ele realmente causa a desocupação desses lugares, né? E aqui a gente está mostrando um mapa da Europa em geral que mostra a maior concentração de refugiados pelo próprio continente da Europa, né? Onde ele agrupa os 10 países da Europa com mais refugiados ucranianos. A gente pode ver uma alta concentração na Polônia, na Alemanha, entre outros países ali de toda a Europa e principalmente na Rússia, que são aqueles cidadãos que eles estão abrigados em outra casa de cidadãos russos que também não compactuam com essa guerra, que são contra essa guerra. Então a gente pode ver como isso afeta tudo e está bem interligado com a geografia dos lugares, tanto na desocupação das casas das próprias pessoas ucranianas, quanto elas estão no território inimigo, querendo ou não, porque os próprios inimigos, entre aspas, que são a população russa, também não concordam com a guerra. Desastres naturais. Quando ocorrem desastres naturais, como terremotos, tsunamis, enchentes ou erupções vulcânicas, as autoridades podem ordenar a desocupação de áreas afetadas. Isso é feito para garantir a segurança da população e evitar danos maiores. No caso de desastres naturais, a prioridade é garantir a segurança e a sobrevivência das pessoas. As autoridades devem tomar medidas para evacuar as áreas de risco e fornecer abrigo temporário, assistência médica, alimentos e água potável aos afetados. Após essa fase de emergência, o processo de reconstrução e reabilitação é iniciado, com o objetivo de ajudar as comunidades a se recuperarem e se reestabelecerem em novas áreas ou nas mesmas regiões afetadas, mas com estruturas mais seguras e preparadas para futuros desastres.
Podemos dar como exemplo o terremoto na Turquia, que pode ter efeitos significativos na desocupação de territórios por parte dos cidadãos. Terremotos são eventos naturais, devastadores que podem causar danos extensos a estruturas, colocando em risco a segurança das pessoas e afetando diretamente suas vidas e propriedades. A desocupação de territórios após um terremoto também pode ser influenciada pela disponibilidade de assistência e recursos. O governo e as organizações de ajuda humanitária geralmente fornecem abrigos temporários, alimentos e cuidados médicos às vítimas dos terremotos. No entanto, se esses recursos não forem suficientes ou se a recuperação levar muito tempo, alguns cidadãos podem optar por se deslocar para áreas onde a assistência é mais acessível ou onde possuem redes de apoio familiar ou comunitário mais sólidas. Desapropriação. Em alguns casos, o governo pode desapropriar terras para fins de utilidade pública, como a construção de estradas, projetos de infraestrutura, expansão urbana ou preservação ambiental. Nesses casos, os ocupantes das terras podem ser indenizados e realocados. No caso de desapropriação para fins de utilidade pública, é fundamental garantir que os direitos dos proprietários sejam sempre respeitados. Isso inclui o pagamento de indenização justa, a oferta de opções de realocação adequadas e a possibilidade de participação no processo decisório. As autoridades devem trabalhar em estreita colaboração com as comunidades afetadas, garantindo que sejam ouvidas e que suas necessidades e preocupações sejam consideradas. Quando ocorre uma desapropriação, os proprietários dos terrenos ou imóveis afetados são notificados pelas autoridades competentes. Em muitos casos, os proprietários são indenizados pelo valor justo de mercado da propriedade, com base em avaliações imobiliárias e outras considerações legais. No entanto, mesmo com a indenização, a desapropriação pode causar impactos significativos nos cidadãos e na comunidade local. A desocupação de território dos cidadãos pode ocorrer de diferentes maneiras, dependendo da natureza da desapropriação e das políticas adotadas pelas autoridades responsáveis. Em alguns casos, os moradores podem ser realocados para novas residências ou compensados financeiramente para encontrar outro local para viver. Essas medidas visam minimizar os impactos negativos da desapropriação nas vidas dos afetados. No entanto, a desocupação de territórios também pode resultar em consequências negativas para os cidadãos. Em algumas situações, as famílias podem enfrentar dificuldades para encontrar uma nova moradia adequada, especialmente se forem de baixa renda ou se a oferta habitacional for limitada. Além disso, a desapropriação pode levar ao deslocamento de comunidades inteiras, que podem perder seus laços sociais, redes de apoio e identidade cultural. E é importante destacar que, para evitar abusos e garantir os direitos dos cidadãos afetados, a desapropriação deve seguir procedimentos legais, claros e transparentes. Os proprietários devem receber uma notificação prévia adequada, ter a oportunidade de contestar a desapropriação e receber uma indenização justa e adequada de acordo com a legislação em vigor. Assentamentos informais. Em áreas urbanas, onde existem assentamentos informais ou favelas, as autoridades podem planejar a remoção dessas comunidades para fim de reurbanização, melhoria na infraestrutura ou cumprimento de regulamentações urbanas. A remoção de assentamentos informais em áreas urbanas também requer uma abordagem sensível. É necessário fornecer moradia alternativa adequada e infraestrutura básica para os afetados, a fim de evitar a marginalização e o agravamento da pobreza. Além disso, é importante realizar um planejamento urbano, inclusivo e buscar soluções que abordem as causas dos assentamentos informais, como a falta de acesso à moradia adequada e serviços básicos. A remoção de assentamentos informais pode ter um impacto significativo na desocupação de território dos cidadãos. Os assentamentos informais, também conhecidos como favelas, vilas, cortiços ou ocupações irregulares, são áreas onde pessoas constroem moradias precárias, em terrenos sem a devida regularização legal. A remoção desses assentamentos pode ocorrer por diversos motivos, como a falta de segurança estrutural das habitações, problemas de saúde pública, risco ambiental, necessidade de utilização do terreno para projetos de desenvolvimento urbano, entre outros. No entanto, a remoção dessas comunidades pode ter consequências negativas para os cidadãos afetados. Uma das principais questões é o direito à moradia. Muitas vezes, os moradores desses assentamentos informais não possuem outras opções de moradia acessível e adequada.
A remoção forçada pode deixar as pessoas desabrigadas e deslocadas para áreas distantes dos centros urbanos ou levadas a ocupar espaços ainda mais precários. Essa situação pode gerar um ciclo de vulnerabilidade social com impacto direto na qualidade de vida e no bem-estar dos cidadãos. Um exemplo é a Rocinha, uma das maiores favelas da América Latina, localizada no Rio de Janeiro. Ao longo dos anos, houve diversas tentativas de remoção e intervenções do governo para regularizar a área. Em 2011, uma grande operação policial foi realizada para garantir a segurança antes da realização dos Jogos Pan-Americanos que aconteceu no Rio de Janeiro.